Hoje eu vou te ensinar a ganhar R$ 500 por mês de dividendos usando apenas fundos imobiliários que custam menos do que um dogão que tu come aí na esquina. Muita gente acha que precisa de rios de dinheiro para começar a receber renda passiva, mas a verdade é que dá para montar uma carteira estratégica começando com valores tão baixos quanto comer um lanche. E para te provar que dinheiro não é mais desculpas, eu vou montar aqui junto contigo uma carteira com os 5 melhores fundos imobiliários de base 10. Ou seja, com mais ou menos uns R$ 50, tu já vai ter uma boa carteira bem estruturada para receber dividendos já no mês seguinte. Até o final desse vídeo, você vai ter uma lista com os melhores fundos de base 10 e um plano prático para chegar nos tão desejados R$ 500 de dividendos por mês. Vou te mostrar certinho quais fundos investir e quanto exatamente você precisa juntar para gerar essa renda pingando na sua conta todos os meses. Eu arrisco dizer que esse aqui vai ser o vídeo mais completo do YouTube sobre o tema, mas melhor do que falar é fazer, então bora lá! E antes de te mostrar como a gente vai fazer para filtrar esses melhores fundos de base 10, eu preciso antes te explicar o que significa ser um fundo de base 10, que de maneira bem simples é um fundo imobiliário que custa na base de uns R$ 10. Então são opções excelentes para quem está começando, porque são acessíveis com pouco dinheiro, tu já consegue começar e além disso tu consegue diversificar com pouco, estruturando uma boa carteira sem precisar muito dinheiro. Mas olha só, pelo amor de Deus, cuidado para tu não confundir e achar que um fundo imobiliário de R$ 10 é mais barato do que um fundo que custa 1.000, por exemplo. E sim, tem fundo que custa até mais do que R$ 1.000, já vou te mostrar aqui. Inclusive, aproveitando aqui para desmistificar um ponto que vocês sempre me perguntam. Raíssa, é melhor um fundo de base 10 ou um fundo de base 100? E na verdade, a forma correta de se escolher um fundo é analisar se ele é bom ou não, e não simplesmente olhar apenas para a cotação. Inclusive, o que eu sempre falo para os meus mentorados, na hora de filtrar, de analisar pelos melhores fundos imobiliários, simplesmente fecha o olho ali para a cotação, porque a gente não deve escolher um fundo pelo quanto custa a sua cota, mas sim pela qualidade que aquele fundo entrega. Então a gente vai filtrar aqui pela cotação apenas para ser uma forma acessível de você começar e por talvez você ter pouco dinheiro disponível para investir. Mas a forma correta realmente é tu analisar independente da cotação e sim pela qualidade. Mas apesar da gente olhar nesse vídeo especificamente para fundos de cotação abaixo de R$ 10, a gente vai buscar aqui pelos melhores fundos. Inclusive, se tu quer ajuda para escolher os melhores fundos de qualidade, para montar a tua carteira bem estruturada, sabendo certinho onde investir todo mês, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever para a minha mentoria financeira individual, onde eu, pessoalmente, vou pegar na tua mão para a gente montar a tua carteira de investimentos. Mas agora vamos aqui começar a brincadeira, porque eu não só vou te dar a vara, como também eu vou te ensinar a pescar. Bora lá, aqui no Google tu vai digitar aí fundamentos, vai clicar aqui nesse primeiro site e aqui no canto superior direito você vai clicar em FIIs, que é os fundos imobiliários que a gente quer buscar, e vai clicar em buscar. Você não vai acrescentar nenhum parâmetro aqui porque a gente quer buscar todos os fundos disponíveis. Então basta clicar em buscar e automaticamente ele traz aqui pra gente todos os fundos listados em bolsa. Basta você descer, rola até o final para copiar toda essa galera aqui, porque é com isso que a gente vai trabalhar essas informações. Então copiei aqui a lista com todos os fundos disponíveis e vou vir aqui numa planilha de Excel para a gente poder trabalhar com esses dados. Então colei os dados aqui, vou só organizar a cozinha e aumentar um pouco aqui a fonte para vocês conseguirem enxergar melhor. Aí eu vou só excluir aqui essa primeira linha para não dar ruim, seleciono aqui todos os dados e vou clicar aqui em cima nesse triângulo de cabeça para baixo em criar um filtro. Beleza, agora a gente tem aqui a informação de todos os fundos da Bolsa de Valores e a partir disso a gente vai aplicar alguns filtros para conseguir peneirar as melhores opções. Então, como o foco do vídeo é selecionar os fundos apenas de base 10, a primeira coisa que a gente vai aplicar aqui é a cotação. Então percebe, eu listei da maior para menor. Tem fundo imobiliário aqui que custa quase R$ 3.000, alguns custam na base dos 1.000 e mais aqui embaixo de fato começam os fundos de base 100. Então, como eu tinha te falado, tem fundo realmente que custa aí mais de R$ 1.000, mas o nosso foco aqui nesse vídeo é selecionar apenas os de base 10. Então a gente vai arrastar aqui para baixo, já organizei ali, né, do menor para o maior. E todo mundo que passar aqui a casa dos R$ 10,
eu vou excluir, porque nesse caso aqui não faz sentido para nossa análise. E olha só, percebe que é fundo pra caramba que a gente já vai limpar aqui nesse primeiro indicador que a gente selecionou. É simplesmente a cotação, né, ser a partir de R$10, então aqui o fundo mais caro que a gente tem, R$10,49. Então agora, apenas com os fundos de base 10, eu vou limpar aqui algumas colunas para deixar só o essencial que a gente vai precisar. Então no caso aqui, essa coluna D eu vou excluir, e aqui da coluna I até a coluna K eu também vou excluir, porque não vai ser interessante aqui na nossa análise. Então vou só afastar aqui um pouquinho as colunas que ficaram. Beleza, e agora vamos começar a trabalhar, né? Vamos colocar aqui a mão na massa. Dividend yield, a gente vai pegar aqui uma média entre 8 a 14%, 8% a 14%, é um bom norte para a gente começar a filtrar. PVP, acima de 0,85 até 1,15. Valor de mercado, que seria o valor patrimonial, vamos tentar aqui buscar fundos acima de 1 bi. Liquidez, a gente vai procurar aqui por fundos com uma liquidez acima de R$1 milhão. Quantidade de imóveis é apenas se for um fundo de tijolo, mas vou colocar aqui mínimo 5. E vacância vou colocar também, é apenas para fundo de tijolo, mas vamos colocar aqui no máximo 10%. Então vou só organizar aqui a referência para você ter isso aí de forma bem clara e você saber, inclusive, qual parâmetro que eu estou utilizando aqui para escolher esses fundos. Beleza, organizei direitinho. Então vamos lá, começar aqui pela liquidez diária. Eu vou classificar do maior para o menor e a gente vai tirar fora aqui todos os fundos que têm uma liquidez inferior a R$1 milhão. Então, começando aqui, a gente vai excluir até lá embaixo, beleza? Vou clicar aqui em excluir linhas. Vamos agora aplicar o próximo filtro, mas percebe que apenas com um único filtro a gente já enxugou bastante, né? Aquela quantidade toda que tínhamos no início. Vamos aqui para o lado agora, valor de mercado, a gente vai classificar do maior para o menor. Vai pegar apenas fundos que tenham liquidez, na verdade, valor de mercado acima de R$1 bilhão. E percebe que invariavelmente a gente vai ficar aqui com uma quantidade bem reduzida para trabalhar. Então a gente poderia abrir aqui um pouco mais, pegar fundos que tenham um valor de mercado de pelo menos meio bi, mas como a ideia aqui é de fato filtrar os fundos mais consolidados, mais estáveis, eu vou manter aqui o nosso critério de acima de R$1 bilhão. Então, excluir aqui todo mundo que tinha um valor de mercado abaixo de R$1 bilhão. E vamos aqui agora aplicar o filtro de PVP. Vou ordenar do maior para o menor, da mesma forma que a gente fez com os demais. E aqui eu vou excluir todo mundo que tiver abaixo de 0,85. Então, limpei aqui. Acima de 1,15 não tem. O fundo hoje de base 10 mais caro está sendo o MXRF11, custando aqui 1,01, muito próximo, né, do seu PVP. E vamos aplicar aqui também o Dividend Yield, mas como a gente já consegue visualizar, todos os fundos se enquadram aqui dentro do nosso critério, dentro da nossa margem. A gente nem aplicou o filtro de quantidade de imóveis e de vacância, porque são filtros específicos para fundo de tijolo, mas a gente já chegou aqui numa quantidade bem interessante. Olha só, depois de aplicar aí os filtros certinhos, a gente chegou aqui a 7 fundos imobiliários de base 10 que a gente poderia começar a se aprofundar mais na análise, porque provavelmente são alguns fundos interessantes, já que passaram aqui no nosso filtro inicial. E detalhe importante, tá? Esse filtro inicial é apenas uma triagem para garantir que você não vai pegar um fundo tranqueira, cheio de problema. Eu estou apenas tentando aqui facilitar a tua vida, te dar o caminho das pedras para que tu consiga fazer isso de forma mais simples. Inclusive, quando eu comecei a investir, quem dera que eu tivesse assim um vídeo me explicando ali certinho, com planilha, mostrando passo a passo. Na verdade, eu tive que aprender mesmo na marra, porque não tinha esse conteúdo disponível. Eu tô aqui, de fato, te dando o caminho das pedras, destrinchando aí para que você consiga entender da melhor maneira. Mas não significa que os fundos que ficaram fora desse nosso filtro são fundos ruins. Na verdade, muito pelo contrário. Inevitavelmente, a gente vai acabar deixando passar alguns fundos bons. Mas o que eu quero garantir é que você que estiver começando vai conseguir fazer essa análise. Porque se a gente flexibilizar esse filtro, aí demanda de fato de um conhecimento mais completo, complexo e profundo. Mas vamos lá, facilitando aqui a tua vida, a gente chegou aí a 7 fundos imobiliários, sendo 3 fundos de papéis, um fundo logístico, um outro fundo que também é de papel, ele é considerado híbrido, mas é um fundo predominantemente de papel, que é o MXRF11, e a gente teve aqui também 2 fundos híbridos, que são classificados como fundos de tijolos. Como eu te falei, esse aqui é apenas o primeiro passo, tá? Para tu conseguir aí fazer essa triagem inicial. Só que, claro, com esses fundos aqui que a gente chegou, tu precisa fazer a análise individualmente de cada um deles para tomar a tua decisão sobre qual seria a melhor opção para você investir, baseado na sua estratégia e no seu momento. Mas para a gente deixar esse vídeo mais objetivo,
eu selecionei aqui 4 fundos que você pode aprofundar o seu estudo. Não tem para onde, tem que fazer a tarefinha de casa, sentar, estudar, analisar o relatório, entender se o fundo tem um problema ou não. Mas enfim, para te ajudar aí, já separei aqui 4 bons fundos que tu pode aprofundar o teu estudo. Então peguei aqui 2 fundos de papéis, sendo o KNSC11 e o MXRF11, 2 fundos de tijolos, sendo um de logística, que é o GGRC11, e um fundo híbrido, que é o ALZR11. E aqui a gente tem o preço do quanto está custando para adquirir cada uma dessas cotas. Então percebe aqui que na maioria dos fundos, com menos de R$10, tu já consegue montar uma boa carteira, bem estruturada. E a gente está falando aqui de R$38. É apenas isso que tu precisaria para adquirir aí uma cota de cada um desses fundos. E aqui do lado a gente tem o último dividendo, quanto cada um deles pagou. Aí para calcular aqui quanto a gente vai receber de cada um desses fundos, é muito simples, basta a gente multiplicar o último dividendo pela quantidade de cotas que a gente precisa adquirir. No caso, se eu adquirir apenas uma cota, vou receber 9 centavos. Se eu adquirir 10 cotas, 90 centavos. Se eu adquirir 100 cotas, R$9. A ideia é muito simples, quanto mais cotas você acumula, mais dividendo mensal você recebe. E como a nossa meta aqui é receber R$500 através desses 4 fundos imobiliários, a gente vai precisar que cada um desses fundos nos pague R$125 mensais. E eu já calculei aqui certinho para você quantas cotas você precisa acumular de cada um desses fundos para receber R$500 de dividendos todos os meses. Então aqui na tela já coloquei aí certinho para você a quantidade de cotas que você precisa acumular para gerar R$125 em cada um desses 4 fundos, totalizando R$500,05 de dividendos mensais. E eu já vou te passar aqui 4 passos práticos para você colocar em prática esse plano de ação e começar a receber teus R$500 de dividendos através dos fundos imobiliários de base 10. Mas antes, eu sei que tu está curioso aí sobre quanto tu precisa desembolsar para adquirir essa quantidade de cotas. E aí é muito simples, basta a gente multiplicar aqui a quantidade de cotas pelo preço de cada cota. Então, no caso aqui do KNSC11, você precisaria investir pouco mais de R$12 mil, MXRF11 pouco mais de 12 mil também, afinal eles dois aqui estão entregando mais ou menos o mesmo dividend yield. GGRC11, a gente está falando também da mesma média, 12.200. E por fim, o ALZR11, você precisaria desembolsar um pouquinho mais, já que o dividend yield dele é menor em relação aos demais. Aí a gente está falando aqui de próximo de 16 mil, totalizando R$52.297,02, que iriam te gerar R$500,05 todos os meses. Mas detalhe, tá? Esse aqui é o valor se você fosse comprar todas essas cotas hoje, tudo em uma só lapada. E a ideia não é essa, na verdade, muito pelo contrário. A ideia é que tu vá construindo isso aos poucos, mês a mês, de forma progressiva. Até mesmo para você conseguir um dividend yield melhor em relação ali ao preço que você paga para adquirir cada cota. Já tem vídeo aqui explicando melhor sobre essa questão de dividend yield on cost, que pode te economizar muita grana. Quando acabar esse vídeo aqui, dá uma maratonada aí, pelo menos nos últimos 10 vídeos do canal, que eu tenho certeza que você vai aprender demais. Mas vamos lá, um plano prático para você receber R$500 por mês de dividendos apenas com fundos de base 10. Primeiro passo, você vai começar com R$10 por semana, comprando apenas um fundo por vez. Então a gente está falando aqui de cada semana você compra um fundo e ao final de um mês você já vai ter aí mais ou menos 4 fundos que já dá para montar uma carteirinha legal, como a gente viu aqui. Segundo passo, escolha apenas de 3 a 4 fundos e vá acumulando cotas. Se você tem pouco dinheiro para investir por mês, você não deve ainda ter muitos fundos. Foca em ter poucos e bons fundos e vai acumulando cotas. Mais para frente, quando o teu aporte aumentar, aí tu acrescenta novos. Terceiro ponto, reinvista 100% dos dividendos para que você consiga potencializar o efeito bola de neve dos juros compostos. Então, pingou o dividendo, nada de gastar, já junta ali com o teu aporte do mês para comprar novas cotas. E por fim, quarto e último passo, extremamente importante, utilize metas progressivas. Então, se tu quer chegar lá nos R$500 por mês de dividendos, fraciona isso para que tua primeira meta seja receber R$50 por mês. Quando tu estiver recebendo R$50 todo mês de dividendos, aí a gente dobra a meta e vai buscar os 100. Depois dobra a meta novamente, vai atrás dos 200 por mês, até tu chegar ali nos R$500 todo mês de dividendo. Inclusive, se tu tá mesmo focado nos investimentos e quer receber bons dividendos mensais,
dá só uma olhada nesse vídeo aqui que eu preparei para você. Sem mais, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se gostou, não esquece de deixar o like. Te vejo nesse vídeo aqui.